E aí, investidor, investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. E vamos falar aqui do relatório mensal, o último relatório do Iridio, do IRDM11. Inclusive, se você tem um Iridio na sua carteira, deixa aqui nos comentários. Eu sou cotista do Iridio, tenho o Iridio na minha carteira sim. E acho muito importante, né? Quem quer investir num fundo imobiliário ou já tem um fundo imobiliário na carteira, sempre acompanhar o relatório gerencial. Para mim, um dos relatórios mais importantes do fundo imobiliário. Aqui nós temos um comentário aqui geral do gestor, né? Ele fala que o rendimento distribuído no mês de junho foi de 87 centavos aqui por cota. Ele comenta sobre a inflação, né? O índice de inflação IPCA, que está com deflação, tá? De 0,08. O acumulado dos 12 meses aí é de 3,25, ou seja, a meta era buscar, né, 3,25, chegou. O que fez agora o Banco Central? Diminuiu a taxa de juros Selic. Então qual que é a ideia, né, pessoal? A taxa de juros fica alta para tentar segurar a inflação. Pois bem, ela conseguiu fazer o seu papel, agora o Banco Central resolveu começar a reduzir aí a taxa de juros Selic. Com isso, a inflação lá na frente tende a subir. Por enquanto ela está em declínio, tá? Tanto que nós tivemos aqui deflação. E por que é importante a gente acompanhar esse IPCA? Tá? Nós vamos ver um pouco mais abaixo aqui. Bom, o objetivo do fundo é investir em dívidas imobiliárias, nos CRIs, tá bom? Que são certificados de recebíveis imobiliários. A gente vai ver que o fundo também investe em outros fundos imobiliários. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, o fundo está com caixa de 172 milhões ou 5,24% do patrimônio líquido. Então a gente tem uma quantidade de caixa aqui considerável que o fundo pode colocar para trabalhar. O fundo começou em março de 2018, então um fundo aí com 5 anos, né? Um pouquinho mais de 5 anos, com prazo indeterminado, isso aqui é importante. Tem muita gente que investe em fundos imobiliários nem sabe disso aqui, não observa isso aqui é importante. Bom, pessoal, deixa eu correr aqui para a gente chegar nas partes que eu mais gosto. E uma das partes que eu mais gosto é dos dividend yield, né? Se a gente pegar aqui julho do ano passado com junho agora, né? Ele pagou aqui 0,87. A gente vai ver que houve uma queda nos rendimentos, tá? Léo, por que aconteceu isso? Então a explicação é muito simples. A maior parte do fundo está com indexador, ou seja, ele recebe os rendimentos baseado no IPCA. Tá bom? IPCA mais uma taxa aqui, média de 8,63. Isso significa que 59% do fundo está atrelado à taxa de inflação IPCA. Se a gente for aqui no site do Banco do Brasil e olhar o gráfico do IPCA aqui do acumulado dos últimos 12 meses, né? A gente vai ver que em julho, né? Aqui ó, pegar o topo foi aqui em maio e junho, né? A gente recebe em junho, um mês depois, né? Mas vocês vão ver que era o topo, né, da inflação. O acumulado da inflação estava ali na casa dos 12%, 12,13% em maio e 11,89% em junho. Então, em julho, foi, né, um dos melhores meses aí, né? Agosto também. E aí vocês vão ver que ele vem caindo, assim como vem caindo a inflação, né? Ela chegou aqui na meta, essa linha aqui é a meta, então ela já bateu na meta. Por isso que o Banco Central resolveu abaixar aí a Selic, a taxa de juros. E por isso que caiu também os nossos rendimentos. O valor patrimonial por cota também saiu de R$ 95,00 e hoje está aqui na casa dos R$ 89,00. Léo, quanto é que ele está sendo negociado hoje na bolsa, né? Eu tô aqui na corretora. O Iridio hoje está na casa de 85,20. Então o mercado está negociando ele a 85,20. Porém, ele tem de patrimônio R$ 89,00. Significa que hoje ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, na minha visão, está barato o Iridio, tá bom? Aqui é o preço dele no mercado, na bolsa, né? Saiu de R$ 102,00, chegou a 79, hoje está na casa de 85, né? Como eu já falei para vocês. Aqui no fechamento de junho fechou a 88. Na minha visão, há uma tendência, pessoal, com o corte da taxa de juros da Selic, a renda fixa vai ficando menos atrativa. Então os investidores tendem a correr para fundos imobiliários e ações que rendem um pouco mais. A tendência é que ela deverá continuar subindo o preço. Apesar que, muito provável também
que os rendimentos continuem caindo, né? Aqui os dividendos, os rendimentos, e muitos investidores se assustem e saiam. Também pode ocorrer esse movimento, tá? Mas no médio prazo eu vejo que tem tudo para subir, na minha visão, os fundos imobiliários por conta da taxa Selic. Aqui a gente tem a carteira do CRI, que é o carro forte aqui do fundo, né? A gente vai ver que é um fundo bem diversificado, né? Praticamente pulverizado, ó. Então a maior posição do fundo hoje representa 2,49% do fundo, e aí depois vai 2,35%, 1,73%, então tudo aqui na casa de 1%, abaixo de 1%. A gente vê aqui alguns CRIs, algumas dívidas imobiliárias com certa qualidade, de empresas conhecidas, né? A gente pega aqui, ó, nós temos aqui Gafisa, né? Nós temos aqui Açaí, nós temos MRV, enfim, nós temos aqui Starbucks, Latam. Agora, também temos alguns CRIs que estão estressados, né? Se a gente pegar aqui aqueles CRIs do grupo Gramado Parques, por exemplo, né? Nós temos problemas aí com esses CRIs, né? Mas eles representam aqui, pessoal, 0,27 do patrimônio, 0,25. Então tem um peso bem pequeno aí no portfólio do fundo, tá bom? O fundo também tem aqui uma porcentagem aqui de 4%, né? 4,34% em outros fundos imobiliários, porém ele coloca separado uns fundos imobiliários com característica de renda fixa, tá bom? Aqui ele explica até um pouco sobre isso. Aí ele tem carteira de fundos imobiliários. Assim como o Max Renda, ele costuma fazer uns movimentos táticos aí, aproveitando alguns bons momentos do mercado para comprar fundos imobiliários. Foi o que ele fez, né? Os fundos sofreram bastante, ele aproveitou e fez alguns aportes. Agora, basta saber se ele vai saber segurar, né? Para poder vender com preço, com ganhos aí bons. Eu vi que alguns meses ele vendeu alguns fundos imobiliários aí no prejuízo, né? Isso não é legal. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, ó, fundos conhecidos do pessoal, né, Deva 11, que todo mundo conhece, muita gente tem. Ele pagou aí, ele está com preço médio de R$101. Tord 11, que o pessoal fala bastante, o HCTR11, o Game 11, o Tigar também o pessoal comenta bastante. Nenhum desses aqui eu tenho, tá? Vou ver se eu acho algum aqui que eu tenha. Ó, olhando por cima aqui, acho que o único que eu tenho é o HGBS11. O HGBS11 é um de shopping center, né? Ele tem um preço médio de 217,73. Hoje o HGBS11 está um pouquinho acima desse valor aqui, tá? Deixa eu ver quanto é que ele está hoje. Aqui está 217. Ó, hoje ele está 228. Então aqui no HGBS11 ele vai conseguir um bom ganho de capital, né? O meu preço médio dele está 217. O meu está 219, né? Então eu estou com preço médio pior pior que o Iridium. O Iridium conseguiu comprar o HGBS11 melhor que eu. Bom, correndo aqui, pessoal, 20% do patrimônio líquido do fundo estão, né, em outros fundos imobiliários, beleza? Quase 21% aqui. Aqui é legal a gente acompanhar isso, distribuição por ativo, né? 69% são as dívidas imobiliárias. Em segundo lugar, vem os fundos imobiliários, que a gente acabou de falar agora, com 20,96%. 5% em caixa e 4% naqueles fundos imobiliários que tem característica de renda fixa, tá bom? Depois a gente vai ter aqui por indexador, isso aqui é muito importante. A maior parte, quase 60%, está atrelado ao IPCA, tá bom? IPCA mais uma taxa, né, de retorno. IPCA, como eu já falei para vocês, é a inflação. A inflação, esse mês de junho, teve deflação. Então, a gente teve a IPCA negativo. A tendência é que o IPCA no curto prazo aí continue baixo, mas depois de um tempo, né, com a taxa Selic caindo, a taxa de juros caindo, a inflação tende a subir, ou seja, o IPCA tende a subir, tá? E aí nossos rendimentos voltam a subir novamente, mas vai demorar um pouquinho aí. A gente também tem 9% e 5% aqui no CDI, que é a taxa Selic, tá bom? Então ele tem um certo equilíbrio aqui, se beneficia um pouquinho aí quando a Selic está alta como está agora, né? Agora está cortando a Selic, então agora nós estamos um ajuste aí. A Selic caindo, inflação baixa, então impacta bastante o rendimento, mas isso eu enxergo que é no curto prazo, tá? Aqui ele fala um pouco das compras que ele teve dos CRIs, tá bom?
E o valor, o indexador, o preço médio e a venda também dos CRIs que ele fez. Aqui também nós temos algumas operações de compra e venda de fundos imobiliários de FIIs, né? Até o HGBS11, que é do shopping que eu acabei de comentar, que eu tenho na carteira, ele vendeu aqui 760 a 218, né? Então ele vendeu um pouquinho acima, hoje está 228, né? Ele poderia ter se segurado um pouquinho mais aqui para vender o HGBS11 na minha visão. E vendeu outros fundos imobiliários aqui. E comprou o GSFI11 a um preço médio de 7,12. Aqui ele fala de alguns eventos adicionais que ocorreram durante o mês. Ele fala aqui do CRI, Vale Energia, né? E que esse CRI agora está alocado aí com o nome CRI Aurora Energia. Depois ele fala também um pouco do CRI das Pernambucanas, antecipando aqui apenas 3 meses a data do vencimento, que não trouxe nenhuma surpresa aqui para a gestão. Agora, isso aqui, pessoal, é muito importante, né? A gente tem aqui, acompanhando as operações, os CRIs, as dívidas imobiliárias que estão inadimplentes, tá bom? Ou que foram reestruturadas. E aqui tem os motivos, né, da reestruturação. Aqui fala do estouro de obras, né, e custo de obra. O Gramado Parques, que a gente já comentou agora há pouco, está inadimplente e já está em vencimento antecipado e execução das garantias. Então isso aqui vai levar um certo tempo, ó, acima de 12 meses. Então isso aqui são os CRIs que estão estressados aí com problemas, né? E assim vai, ó. Aqui nós temos todos os CRIs. Léo, quanto é que esses CRIs, aqui fala um pouquinho de quanto eles têm de peso, né, no patrimônio líquido do fundo, né? Então a gente tem aqui a maior posição 1,41, esse CRI aqui. Depois a gente vai ter o Gramado Parque, por exemplo, né? A gente tem aqui, ó, 0,25, 0,02, 0,17. Não é tão pesado. Mas se a gente somar tudo, Léo, quanto é que vai dar? Eles não deixaram aqui no relatório a quantidade, fica até uma dica aí para o IRID, né? Colocar aqui a quantidade total de peso, né, que esses CRIs estressados aqui, que estão com problema, tem. Eu somei, deu 6,75. Então 6,75 do patrimônio líquido do fundo está com problemas. Tá bom? Então isso aqui é importante a gente ficar de olho. E como a gestão do fundo está lidando com isso daí. Aqui a gente vê o DRE, demonstração de resultado, aqui mensal. A gente vê que vem caindo a receita, né? Por conta como eu falei, por conta do IPCA. Porque boa parte da receita vem dos CRIs que estão atrelados ao IPCA. Então saímos aqui de 37 milhões de receita e cá estamos em 34, né? Então caiu bastante aqui. Se a gente puxar aqui de janeiro para junho. E a gente vai ver que boa parte é por conta dos CRIs, né? De 30 milhões caímos para 26. Assim como os rendimentos também caíram aqui, né? De 8 fomos para 7. Em negociações, lembra que eu falei para vocês dos fundos imobiliários, né? Nós tivemos algumas negociações aqui negativas, alguns meses, né? E agora, esse mês, agora até é um pouquinho positivo. Aqui a gente vai ter aqui a distribuição, tá? A gente pega aqui o quanto entrou de resultado, tá bom? E a gente vai ver que a gente saiu de 0,94 e fomos para 0,87. Então tivemos uma queda aqui nas cotas, por cota isso aqui, tá? Quanto o fundo paga todos os meses para nós cotistas, tá bom? Então basicamente é isso, a gente pega ali o que foi distribuído, o valor total, dividido pelo número de cotas. E aqui por último, pessoal, fala um pouco da estratégia da gestão. Aqui ele fala com uma equipe experiente na estruturação e aquisição de operações de crédito, tá? Dos CRIs, né? Na gestão de CRIs. O objetivo é buscar o IPCA mais 7% ao ano, líquido de imposto de renda, muito bom. Foco na aquisição de CRIs, das dívidas, emitido para investidores profissionais que apresentam uma remuneração maior, e eles buscam também ganho, né, de venda com os CRIs no mercado secundário e de forma tática aqui a compra e venda de outros fundos imobiliários, tá bom? Para aproveitar oportunidades pontuais. E aqui a gente tem, pessoal, a equipe de gestão e análise, tá? Com os currículos aqui dos gestores. Recomendo vocês darem uma lida. A gente vai ver que são gestores experientes aí no mercado de crédito imobiliário. Muitos deles passaram por grandes instituições, têm vastas experiências nesse setor. Pessoal, não é indicação, recomendação de investimento, de compra ou venda de IRID, tá bom? Estou apenas comentando
o relatório gerencial de um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, que por sinal eu gosto. Ele vem passando por altos e baixos, mas é normal, tá bom? Isso aí no mercado, e porque ele está atrelado a uma taxa que flutua, né, pessoal? Mas de qualquer forma, eu gosto aí da estratégia do fundo, sim, me atrai, tá? Eu tenho uma participação aí interessante na minha carteira do Iridium, beleza? Espero que tenha agregado alguma coisa. Se agregou, obrigado pelo like, um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês, valeu!